A figura em fuga era uma visão estranha. Ele flutuou alguns metros acima do solo e tinha um par de asas brancas translúcidas brotando de suas costas. Cada aba dessas asas o impulsionava para longe a grande distância. Atrás da figura alada havia um grupo de cavaleiros correndo atrás dela. Esses cavaleiros cavalgavam em grandes aranhas, cada uma com 8 patas marrons com garras. Havia também listras azuis geladas e os olhos brilhavam com sede de sangue. Estas eram as aranhas subterrâneas de inverno, as montarias dos elite-elfos negros. Os cavaleiros que cavalgavam nessas aranhas não eram humanos, mas criaturas altas e esbeltas com uma pele requintada, tinham belos e andrógenos contornos em seus rostos, com orelhas afiadas e olhos prateados que lhes davam visão no escuro. Asterisco Bang. Asterisco. A figura que estava escapando na frente de repente virou a cabeça, que revelou suas feições bonitas e orelhas pontudas, antes de começar a cantar algo indecifrável enquanto balançava os braços para trás. 5 bolas de fogo vermelho carmesim foram disparadas de sua palma, mas foram todas esquivadas pelas aranhas subterrâneas de inverno, explodindo no chão. Surpreendentemente, a figura que escapou foi um elfo negro também. Eles realmente pensam muito bem de mim, até mesmo enviando os cavaleiros da aranha subterrânea de inverno atrás de mim. A silhueta continuou a escapar, mas foi incapaz de escapar dos cavaleiros que o perseguiam. Não apenas essas aranhas subterrâneas de inverno podiam se mover a uma velocidade incrível, elas podiam se arrastar por qualquer terreno, independentemente de estarem em montanhas, campos ou até mesmo nos cânions nublados. Seu avanço não pôde ser parado. Mênfis! Como se atreve a trair a glória do Lorde das Trevas? Eu vou fazer você sofrer e oferecer sua cabeça como um sacrifício para a Mãe Soberana. O cavaleiro encarregado usava uma fina camada de armadura de couro. A aranha subterrânea de inverno abaixo dele era um pouco maior do que as que estavam ao redor e a parte superior do corpo estava coberta de listras douradas. Ele respirou fundo e o aranha subterrâneo de inverno aumentou sua velocidade. Imediatamente depois, ele apontou seu arco e disparou uma flecha que voou elegantemente, a ponta da flecha contendo uma runa secreta e sempre brilhante. Asterisco zoom. Asterisco. Um raio de luz negra saiu de sua mão, atravessando o céu e finalmente pousando nas costas de Mênfis. Ah! Uma barreira vermelha de fogo apareceu atrás do corpo de Mênfis, mas quando a flecha entrou em contato com o escudo, a barreira não durou nem um segundo e se quebrou instantaneamente. A flecha preta continuou seu voo, e com sua força desconhecida perfurou Mênfis por trás, saindo de seu peito. Mênfis gritou, e a flecha brilhante em suas costas desapareceu. Ele desabou no chão, seu sangue fluindo formando uma poça de vermelho riscado de prata. Asterisco. Assobio. Asterisco. Os cavaleiros da frente o cercaram. Corte a cabeça dele. O cavaleiro no comando disse impiedosamente e apontou para seus homens, resultando em 2 de seus homens subindo. Nesse momento, a expressão no rosto do cavaleiro mudou. Não! Cair para trás. Mas era tarde demais. Asterisco Bang. Asterisco. Uma forte onda de energia emanou do corpo de Mênfis, que de repente estava segurando um pergaminho. 2 enormes bolas de luz foram lançadas, e os 2 cavaleiros que se aproximavam foram queimados em cinzas, criando uma enorme nuvem de fumaça e poeira. Depois de esperar que o resultado da explosão diminuísse, o cavaleiro no comando deu um passo para frente com uma expressão irritada, mas nesse momento Mênfis já havia desaparecido do chão. Encontre-o para mim! Seu rosto se contorceu de raiva. Ele foi ferido pela minha maldição, ele não será capaz de viajar para longe. Baelin apontou com a sua besta e cortou o ar com um asterisco sovoge asterisco, acertando o javali na frente dele. O javali gritou alto, sangrando sem parar, mas tudo que Baelin fez foi puxar a besta para fora. Haha! Tio, o presente de Baelin está aqui. Depois de uma batalha feroz, Baelin sorriu levemente enquanto olhava para a besta deitada no chão. Neste momento, uma silhueta apareceu do outro lado do campo de batalha. E? Quem é? Baelin se aproximou e a silhueta se virou, revelando um lindo rosto branco. 2 horas depois, Jaime estava a caminho de casa quando viu o elfo negro que Baelin trouxe de volta. Colocando a mão na testa,
ela gemeu desesperada e gritou, seu idiota! Nós já ofendemos Oyagarron se causaram problemas suficientes. Ouvindo as reclamações de Jenny, Baelin inocentemente tocou sua cabeça. Eu não tinha escolha, vendo como ele parece lamentável. Lamentável? Você sabe o que é isso? É um elfo negro. Ele é um elfo negro puro sangue. O rosto de Jenny estava vermelho. Esta pode ser a fronteira, mas se você trouxer um elfo negro, isso pode trazer muitos problemas para a cidade. Nestes 3 anos recentes, o reino élfico das trevas frequentemente causou muita insegurança e inquietação entre as pessoas. Apenas com um olhar para a roupa luxuosa do elfo negro, Jenny só tinha um pensamento, e isso era ou não o elfo negro era como ela, um membro da nobreza em fuga por causa de uma luta fracassada pelo poder. Pensando nessa conexão, Jenny começou a suar frio. Quanto à crueldade das lutas de poder, ela finalmente entendeu e sabia que, independentemente de onde este elfo estivesse escondido, no final, estariam apenas estendendo um ciclo interminável de fugir e ser caçado. Além disso, seu próprio povo sofreria as consequências. Pensando até aqui, seus olhos brilharam com ferocidade, mas só puderam suspirar quando ela viu o confuso e indefeso Baelin. Seu tom também mudou para um que era mais suave. Aconteça o que acontecer, devemos mandá-lo embora rapidamente. Tenho certeza de que você não quer mais causar problemas à tia e ao tio Veia, certo? Baelin coçou a cabeça. Ah, tudo bem. No escampo de caça de Baelin, um bando de cavaleiros da aranha subterrânea de inverno cercava um buraco onde Mênfis, o elfo negro, estava escondido. Uma pequena aranha subterrânea de inverno, que não era maior que um cão, colocou um pé na caverna e depois clicou nos cavaleiros. Ele disse que, além de Mênfis, o cheiro de um ser humano foi encontrado humano. A expressão no rosto do líder afundou, mas de repente ele começou a rir maliciosamente. Não admira que Mênfis seja bem conhecido pela paz. Ele já vem fazendo conexões com os humanos. Ele apontou para seus homens. Siga-os. Eu não ligo para quem se atreve a protegê-lo. Eu quero cortar suas cabeças pessoalmente como oferendas de sacrifício. Sim, meu senhor. Os cavaleiros da aranha subterrânea do inverno responderam em ordem. A relação entre as pessoas do Dark Elven Kingdom e Twiligit Zone não era das melhores. Atravessar a fronteira um pouco não era um problema tão grande, mas atualmente, parecia que uma nova guerra estava prestes a eclodir. Mesmo assim, eles ainda poderiam matar mais alguns homens, roubar sua comida e escravizar suas mulheres. Neste momento, os olhos de muitos cavaleiros do Underground Winter Spider brilharam em vermelho. 1 hora depois, uma carroça de cavalo puxada por um cavalo velho e lento. Baelin estava guiando o cavalo, enquanto Jenny estava deitada em uma pilha de palha com o elfo negro que Baelin havia salvado anteriormente. As roupas do elfo foram abertas na frente, revelando um corpo magro. Seu delicado peito estava marcado por uma ferida de flecha cercada por uma aura negra, em forma de aranha em contínua expansão. Como ele está? Baelin se virou para perguntar. Os ferimentos externos estão quase curados, mas uma maldição foi lançada sobre ele, e eu não tenho nenhuma ideia ou método para curá-lo. Jenny levantou as mãos. Embora essa lesão tenha sido chocante, o que mais surpreendeu Jenny foi a vitalidade do elfo, que lhe permitiu perseverar e sobreviver por tanto tempo, sofrendo da combinação de uma ferida e uma maldição tão graves. Quanto mais penso nisso, mais sinto que essa não é uma boa ideia. A julgar pela maldição, é óbvio que é um mago oficial depois desse sujeito. Se fizermos isso, definitivamente vamos enfurecer seus adversários. O rosto de Jenny ficou sombrio. Ao ouvir isso, Baelin não pôde deixar de tremer. Era um instinto que fora cultivado ao longo de muitos anos. Um mago oficial é algo como Lord Leylin? Sim. Agora você entende quantos problemas você nos trouxe? Jenny deu a Baelin um olhar arrogante. Mas ainda não o salvamos. Baelin riu amargamente. O que mais podemos fazer agora? De repente, uma explosão de chamas de longe despertou Baelin de seus pensamentos. No escuro e vasto ambiente, essa chama estava ficando cada vez mais óbvia, quase tingindo a cor de todo o céu de um vermelho ardente. Isso é nossa cidade!
Baelin parou o cavalo, um olhar assustado em seu rosto. O que aconteceu? Por que esse grande incêndio de repente apareceria? Jenny teve um mau premonitim. Neste momento, Baelin virou o cavalo sem hesitar e se dirigiu para a direção do fogo. Você é louco? Jenny gritou em voz alta. O tio Veia e o resto ainda estão lá dentro. Quero salvá-los. Eles não podem ser salvos. Você pode se acalmar um pouco? Jenny disse com um tom agitado. O quê? Como você pode ser assim? Esqueceste-te. Tia Veia tratou você tão bem todo esse tempo. Disse Baelin enquanto engasgava com ar. Isso não é. Suspiro. Enquanto os dois discutiam, o elfo negro da carroça de repente tossiu e acordou. Um humano. Ele deixou escapar na linguagem da zona crepuscular. O coração de Jenny ficou frio. Os elfos negros falavam uma língua diferente dos humanos, e a proficiência desse elfo em sua linguagem era chocante. No mundo subterrâneo, o conhecimento era uma marca registrada da nobreza, e o domínio de línguas estrangeiras era proeminente entre eles. Quando jovem, Jenny aprenderá as línguas dos elfos negros, dos gnomos e até dos anões cinzentos de um tutor particular. Aprendê-los apesar das diferenças fisiológicas foi simplesmente um pesadelo. E, no entanto, esse elfo negro falou com tanta clareza que pegou Jenny de surpresa. Onde é esse lugar? Perguntou o elfo negro, sentando-se e olhando para Baelin perdida. Esta é a Twiligit Zone. Quem é você? Sou Memphis e preciso ir agora. Já te dei bastante trabalho, sinto muito mesmo. O elfo negro chamado Memphis tinha um olhar de desculpas em seu rosto,